perguntas proibidas para se fazer pro tarô. Você já se perguntou se tem coisas que eu não posso falar com o meu tarô, tem coisas que eu não posso responder pro meu tarô? Vamos entender um pouquinho sobre as regras do jogo? Por que eu falo sobre regras do jogo? Porque o tarô, como todo sistema de cartas, ele funciona como um jogo. E para que esse jogo ele seja justo e que ele seja leve, que ele seja proveitoso, nós precisamos estabelecer algumas regras. Então não é todo tipo de pergunta que eu respondo. Por quê? Isso eu estou falando das regras do meu jogo, tá, gente? Não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que eu desenvolvi dentro dos meus anos de atendimento, justamente para eu trazer um limite entre as cartas e como eu interfiro na vida do consulente. Eu não posso interferir no livre-arbítrio do meu consulente. Eu não posso interferir e opinar sobre o que ele deve fazer na vida dele. Então, para mim estar mais tranquila e mais segura dentro do meu trabalho, eu estabeleci algumas regras, algumas perguntas que eu não respondo. Uma dessas perguntas é uma pergunta que geralmente as pessoas vêm fazendo, que é saber sobre morte. As pessoas querem saber quando que elas vão morrer, ou se tem algum parente próximo que vai morrer. Eu não falo sobre morte no meu jogo, primeiro, porque o tarô ele tem o objetivo de auxiliar o consulente. Então, se eu trago informação que vai trazer o meu consulente a uma ansiedade, a um medo, a uma angústia, eu não vou responder sobre isso. E a morte, ela é uma energia, ela é uma força maior, ela é um mistério maior. Nós não temos controle sobre elas. Então, falar para o meu consulente sobre isso traz ansiedade, traz dor, traz peso. Então, eu já combino com o meu tarô antes da sessão e já combino com o meu consulente que eu não vou responder sobre morte. Outra coisa que eu também não respondo dentro do meu jogo, essa é uma regra, eu não falo sobre saúde. Como assim, Mohana, você não fala sobre saúde? O consulente pergunta sobre saúde. Sim, ele pergunta, mas eu não trago diagnóstico. Primeiro porque eu não sou médica, depois que o tarô ele não é exame médico, ele não tem ferramentas para acessar a sua patologia, a doença do consulente. Então, quando um consulente ele vem perguntar sobre saúde, geralmente eu falo sobre a saúde do bem-estar dele. O que ele pode fazer para ele estar melhor com a sua saúde física, mas eu não trago diagnóstico. Quando aparece um consulente, eu tô com uma dor aqui nas costas, o que será? Eu sempre recomendo, olha, busque um auxílio profissional, busque exames, vamos compreender isso de forma mais lógica. A gente precisa compreender que o nosso trabalho como cartomante, como tarólogo, é trazer informações das cartas, mas nós não podemos invadir o campo de outras atuações, de outros profissionais. Inclusive, gente, isso é crime, tá bom? Trazer diagnóstico pro seu consulente, oferecer para ele tratamentos de saúde que dispensam um tratamento de saúde convencional é crime. Então a gente precisa compreender que tem um limite dentro do nosso trabalho. A outra pergunta que eu não respondo, e essa é bem polêmica, porque eu tenho certeza que você já viu algum outro profissional respondendo. Eu não falo sobre traição no meu jogo. Por que eu não falo sobre traição? Porque a traição, ela é uma energia que tem muitas nuances. O que é traição pra mim, na verdade, não é traição pro outro. E o que é traição pro outro, talvez não seja traição pra mim, por exemplo. Então, quando eu falo sobre traição, eu vou falar sobre um olhar, a perspectiva que eu tenho sobre essa energia. E talvez não seja o olhar do outro sobre isso. Então, quando a gente fala sobre traição, a gente interfere na vida do outro. Essa informação pode trazer ansiedade, pode trazer rompimentos, pode trazer conflitos. Então, quando o meu consulente ele me pergunta sobre traição, eu foco nele. Eu olho e falo, vamos compreender por que você está se sentindo assim? Por que você está se sentindo inseguro em relação a esse relacionamento? Quais conselhos das cartas para você lidar com essa energia, lidar com essa sensação? Eu nunca respondo se a pessoa está traindo ou não está traindo, independente, né, da relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa, porque isso traz uma responsabilidade. E eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu traduzo, o que eu trago de mensagem para o meu consulente. Então, a minha regra principal é se isso vai ajudar o meu consulente. Eu sempre reflito, essa informação ela vai auxiliar o meu consulente ou ela vai trazer mais ansiedade para ele? Quando a gente determina essas regras, o nosso jogo ele fica muito mais leve. Por quê? Porque a gente para de interferir na vida do outro. A gente não pega a responsabilidade da vida do outro pra gente.
nós somos responsáveis pela tradução, por traduzir a simbologia das cartas. Nós não somos responsáveis, por exemplo, pelas cartas que saem. Então, quando eu estabeleço essas regras e é um acordo que eu tenho com o meu tarô, ele vai me trazer as informações de acordo com essas regras. E o meu consulente, ele vai ter um atendimento que vai auxiliar ele, em vez de trazer ansiedade.